Boa tarde. Oi, pessoal, eu sou a Aline Rosa, eu sou assessora de articulação no GIF. Estou aqui para apresentar a composição dessa mesa. Bom, essa plenária é sobre governança participativa. Só um minutinho. Canal 39. Canal 39, porque é a versão original. 39. Vou esperar. Vocês estão me ouvindo agora? E aí, obrigada. Isso. Bom, vou começar. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Aline Rosa, sou assessora de articulação no GIF. Eu estou aqui para apresentar, a composição dessa mesa. Essa mesa é sobre governança participativa no fortalecimento de ecossistemas de impacto. Essa foi uma das mesas que veio por meio do nosso edital. Foi aí proposta pelo ICE, mas também com um grupo muito forte que ajudou ao pensar essa mesa. Então, eu gostaria de apresentar todas essas organizações, a Somos o Estudo Helder Gerdau, o Instituto Itaúsa, a Fundação Grupo Boticário, a FEAC, a Humanize, a Fundação Educar, o Instituto Beja, o Instituto SEIB e a RD Saúde. Bom, esse painel sobre governança participativa, ele vai ser mediado pela Carol Velasco. A Carol Velasco, ela tem, enfim, vocês já conhecem, ela já trabalhou no GIF por 10 anos, ela já veio do ISPER e agora ela está como vice-diretora do ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial. A Manu Oliveira, ela é fundadora do Social Brasilis, que é a nossa representante aqui de Fortaleza, nesse painel. A Georgia Bento, que é da Obará Edutec, que é conselheira da Colisão e nossa representante de Campinas na mesa. E a Beatriz Johan Peter, que é diretora do Instituto Helder Gerdau, nossa representante do Rio Grande do Sul. Bom, essa mesa, a gente está aqui numa plateia silenciosa, então não temos como abrir para perguntas via microfone, mas vai estar rolando aqui um QR Code. Vocês podem ler esse QR Code e enviar sua pergunta para a sala roxa, que a Carol vai estar ali com o iPadzinho e ela vai selecionar algumas perguntas para estar compondo esse painel. Então é isso, muito obrigada e eu vou passar a palavra para a Carol. Olá, obrigada Aline, boa tarde. Bom, gente, vocês devem ter visto na programação que quem deveria estar aqui mediando essa mesa era a Fernanda Bombardi, que até ontem ela viria, mas por questão pessoal ela não pôde vir. E eu assumi aqui e quero dizer que está sendo uma honra representar a Fernanda nesse painel de governança participativa, porque eu estou há menos de um ano, estou quase um ano no ICE e a Fernanda tem me ensinado muito sobre esse processo de catalisação de ecossistemas, muito respeitosa com os modelos e os processos que envolvem muitas pessoas, que é o caso que nós vamos falar aqui. Bom, não sei se todos conhecem o ICE é uma associação de pessoas físicas que tem interesse em qualificar e ampliar o seu impacto, seja pelo seu papel na filantropia, seja pelo seu papel no investimento ou na liderança empresarial. E o ICE tem trabalhado com atuações por ciclos temáticos. Há 12 anos, deu início num ciclo temático de fortalecimento de investimento e negócios de impacto. E de forma nacional. O ICE veio na vanguarda, trazendo esse assunto, trabalhando muito. Depois fez uns splits aí das organizações que dão continuidade nesse conteúdo. E há 4 anos, o ICE tem trabalhado numa atuação local, numa co-construção, que é na Coalizão pelo Impacto, uma co-construção com 12 cofinanciadores que investem em capital filantrópico no investimento de 35 milhões de reais para fortalecer ecossistemas de impacto em 6 cidades do Brasil. Fortaleza é uma delas. E esse modelo, enfim, a Coalizão pelo Impacto tem ensinado muito a gente sobre esses processos de governança colaborativa e participativa. São vários conselhos, tem todos os conselhos locais nas cidades, tem o Conselho Nacional, tem Comitê de Implementação, tem GT de Comunicação, tem GT de Chamadas de Investimento.
E o ICE tem feito uma secretaria executiva para nutrir esses espaços, para valorizar, para respeitar. Então, é sobre isso. É fácil? Não é muito fácil, mas a gente está aqui para contar a experiência muito sincera para vocês de como tem sido esse processo. Eu vou pedir, antes da gente fazer a gente tem aqui uma interação, mas antes de pedir a interação, eu vou pedir uma rodada para cada participante, por favor, se apresentar. Acho que, Bea, começa com você. Quem você é e quem você está representando aqui, né, a organização, porque você tem vários chapéus. E eu vou fazer um momento simbólico aqui, porque eu trabalhei no ICE no momento que a Bea estava de presidente do conselho. No GIF. No GIF. Quando você estava no presidente do conselho. Então, assim, está sendo uma gostosa nostalgia relembrar nosso último congresso juntos também, que foi, acho que em 2014, porque era anos pares antes, né? Agora começou anos ímpares. Então, muito bom estar aqui com você. 14, achei que era 15. Eu estava presidente do GIF, então fiz a abertura do congresso, que nem a Inês fez hoje, e super gostoso reencontrar muitas caras, enfim, acompanho há muitos anos esse maravilhoso evento que é o Congresso do GIF. Parabéns aí pelo time todo envolvido. Eu sou, então, da família controladora da Gerdau. Tive muitos anos do nosso Instituto Corporativo, Instituto Gerdau, e hoje estou diretora do nosso Instituto Helda Gerdau, que é um instituto familiar. Então, tem experiência interessante, porque no GIF a gente fala um pouco disso, né, dos institutos corporativos, dos familiares, independentes, enfim. Estou hoje aqui no papel também de conselheira do ICE, eu sou do conselho do ICE e do conselho da Coalizão pelo Impacto, que a gente vai estar falando. É o projeto que nos reuniu aqui, esses apoiadores todos relevantes que vocês escutaram, são apoiadores desse projeto, que é uma coalizão, uma co-construção aí que a gente vai estar aprofundando aqui. E um pouquinho de Regenera RS, também sou conselheira, vou estar falando também, enfim, outros papéis. Muitos chapéus. Tá bom, obrigada. Georgia. Tem microfone. Alô, pessoal. Boa tarde, que bom estar com vocês hoje. Eu sou Georgia Bento, sou de Campinas, então, meu representante no interior paulista. Sou conselheira executiva no setor de impacto socioambiental, fiz trainee na área, então acho que isso eu quero trazer um pouquinho sobre quem vem de negócios e fala de impacto e fala de filantropia. Hoje eu quero levantar um pouquinho esse debate também com vocês. Tem um programa de aceleração de negócios de impacto em Campinas, chamado Impacto Plural, em coparceria com a Venture Hub. A gente desenvolve negócios de base tecnológica. Então, a gente também pensa como tecnologia pode ser um facilitador de transformação, né, regenerativa e também mitigação real, assim, encerrando desigualdades sociais e ambientais. Campinas é nosso primeiro teste, mas esperamos ter a oportunidade de ampliar e expandir para o Brasil todo. Estou muito feliz de estar com vocês. Eu acho que, para começar esse primeiro momento, me mantenho muito disposta a conversas, a conexões e que esse painel seja muito valoroso para todos nós. Boa tarde. Obrigada, Georgia. Manu. Boa tarde, gente. Eu sou Manu Oliveira. Eu vos recebo aqui no Ceará, sou do Ceará, sou daqui de Fortaleza, mas sou de origem do sertão, né? Carrego comigo um pouco da resiliência dos povos sertanejos, da minha ancestralidade. Eu sou professora por profissão, mas empreendedora social por vocação, costumo dizer isso. Na minha sala de aula, na maior favela aqui do Ceará, que é o Pirambu, surgiu a ideia do Social Brasilis, que é o meu empreendimento de impacto social, que trabalha a inclusão produtiva das nossas populações de periferias e favelas. A gente está vendo aí o avanço da tecnologia, da inovação, as questões, os desafios da empregabilidade, né, os nossos desafios socioemocionais. Então, é muito mais difícil, é um peso 5 para quem está na nossa base da pirâmide. Então, o Social Brasilis nasce para fazer essa ponte, né, entre a iniciativa privada, entre as organizações, mas também formando jovens para as profissões do futuro, mas também empreendedores, levando as pautas de sustentabilidade e impacto socioambiental para as nossas periferias e favelas, porque não tem chegado. E, paradoxalmente, ali a gente vivencia os nossos maiores desafios socioambientais, né? Então, o Social Brasilis também faz essa ponte. Eu sou conselheira da Coalizão pelo Impacto aqui em Fortaleza e a gente também ajuda a estruturar um grande ecossistema de inovação social, fomentando novas ideias aí de negócios de impacto, como o Social Brasilis, como o negócio da Geórgia, e para que essa palavra, né, do impacto consiga chegar
a muito mais lugares e consiga ser ainda mais inclusiva para a gente fomentar e construir um mundo que a gente merece e precisa viver. Obrigada, Manu. Bom, gente, antes da gente começar aqui a rodada para falar sobre esse assunto, a gente queria fazer um convite a vocês para acessar um QR Code, que deveria entrar aqui. Que tem uma pergunta. Vai entrar? Será? Não, não vai entrar. Ah, tá rodando, tá rodando. Tá bom, mas eu vou fazer então a pergunta para vocês, tá? Que a gente quer ouvir de vocês. Quais são os 3 principais elementos que vocês consideram fundamentais numa abordagem de fato participativa? Aí está o QR Code. Podem colocar a palavra que vier à cabeça, que daí a gente pode refletir em cima disso. Já perdeu? Daqui a pouco. É para ser uma coisa mais rapidinho, assim, só para a gente aquecer. Agora, agora? É agora, gente. Bate o retrato. Eu só não sei exatamente qual. Daí, vamos colocar, vai aparecer aqui as palavrinhas? Será que eu tinha que fazer alguma coisa? Mas agora elas estão ocupadas. Depois eu faço a pergunta. Apareceu a pergunta? Eu quero saber se a nuvem vai aparecer agora. Mentir. Tá bom, então vamos seguir. Tá bom. Quais são os 3 principais elementos que vocês consideram fundamentais numa abordagem de fato participativa? Tinha resposta, não tinha pergunta. Passou? Tá dando a cola, né? Podemos? Ali. A gente vai fazendo as falas, inclusive vamos ver se a gente está alinhado, hein? Se nas falas de vocês vão vir as palavras que vão aparecer ali. Então tá, então a gente vai começar aqui esse bate-papo, de novo relembrando que nos une aqui a nossa experiência pela Coalizão pelo Impacto, e aí a gente então vai trazer exemplos sobre essa participação. Vou começar com a Geórgia, que é a nossa conselheira do Conselho de Campinas, da Coalizão pelo Impacto de Campinas, e te pergunto, Geórgia, na sua visão, por que criar uma governança colaborativa é tão importante? Bom, vocês me ouvem bem todos? Ótimo. Quando eu penso em governança colaborativa, acho que é bem importante que eu pontue. Eu também sou formada pela Fundação Dom Cabral em governança. Então, eu consigo trazer essa visão tanto mais institucional, formal, e também esse lugar que a gente consegue compor e ser proponente estratégico, né? Primeiro de tudo, acredito que quem está aqui no GIF já está familiarizado com uma ideia de pensar o Brasil como um país desigual, né? Então, quando a gente pensa um país que se funda através de invasão de terras e de escravização, sequestro e escravização de pessoas de outro continente, a gente tem um problema de desigualdade muito grande, né? A gente tem anos e anos de invisibilidade de muitas pessoas que são utilizadas como mão de obra explorada ou escravizada para a construção desse país. E, normalmente, a gente reflete pouco sobre por que algumas pessoas não ocupam locais de poder. A gente não consegue olhar para a camada estrutural desse desafio. Então, quando a gente fala, eu vou construir uma governança sem ter uma visão de eu quero trabalhar para a diminuição de desigualdades, eu vou reproduzir desigualdade por si só, porque as pessoas não tiveram a mesma oportunidade de acesso, logo, não terão a mesma oportunidade de estar em locais de decisão. E aí é muito importante que a gente pense em governança sobre locais de decisão, local de transformação. Então, a importância dessa pluralidade de vozes, né? Por que precisa ser participativo? Porque o participativo não é só, eu vou chamar umas pessoas diferentes. E aí a gente esgota a diversidade ali, e fala, mas eu sou super diverso. Mas essas pessoas, elas têm local efetivo de voz? E como é que eu construo um local seguro também de voz? Porque toda vez que a gente se propõe a trazer, eu quero trazer mais mulheres, mais negros, mais PCDs, eu também estou colocando um local que essas pessoas são ouvidas, ou eu vou fazer no momento da foto, eu falo, olha, mas eu tenho tanto % dessas pessoas e elas não têm local de fala. Então, em Campinas, a gente tem feito um processo muito valioso, principalmente esse ano de 2025, que além da governança participativa, que a gente tem um Conselho da Coalizão muito plural,
a gente também tem tido a oportunidade de criar os nossos projetos. Então, dentro do conselho, a gente faz um planejamento estratégico. Então, em 2024, a gente fez um planejamento estratégico que a gente pôde falar, ei, você que está aqui no conselho, cria um projeto. O que você pensa que a gente poderia trazer de melhores soluções efetivas para a coalizão? E a gente criou esses projetos e depois a gente repassou pelo conselho. E aí virou um projeto coletivo. Então, tem quem lidera esse projeto, mas a gente também tem todo o conselho fazendo acompanhamento. E quando eu penso cada vez mais no Brasil e sobre transformação que a gente quer gerar, é muito importante que a gente tenha um lugar muito afiado, que a gente está diante de várias crises, né? Acho que a gente está no momento falando muito de crise climática, mas as outras coisas elas não estão solucionadas, né? A gente tem vários desafios postos à mesa. E pouco tempo, pessoal. Eu trabalho muito ali com o DS 2030, porque eu entendo que a gente está começando a perder um pouco de força, né? Eu venho um pouco mais do corporativo. Esse ano a gente viu muito corporativo abandonando a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Acabando a Agenda 2030, se a gente não conseguir dar um grande salto, vem um outro grande desafio, que é pouca mobilização, pouco poder de transformação. Então, quanto mais atores estratégicos, e aí a coalizão tem esse poder de união de atores estratégicos, porque, por exemplo, tem a Prefeitura de Campinas na coalizão, tem eu que sou empreendedora, então, assim, tem os empresários da cidade. A gente consegue começar a conversar com pessoas que a gente não conversaria. Por exemplo, o projeto que eu citei para vocês, que eu estou rodando agora, um programa de aceleração e impacto plural. Eu sou empreendedora de impacto, tenho o Bará, sou executiva de impacto, então estou muitos anos nesse setor. E existe em Campinas Venture Hub, que é uma referência do tema de aceleração de negócios. Venture nunca tinha olhado para o setor de impacto. Eu não tinha braço para fazer uma aceleração. E aí, o ano passado, a coalizão abriu um edital e falou, façam propostas conjuntas. A gente gostaria que tivessem, no mínimo, 2 parceiros colocando essa proposta na mesa. O pessoal da Venture falou, Jorge, acho que faz muito sentido que fosse você. E eu falei, vamos construir isso junto. A gente venceu esse edital. Mas que poder que a gente ganhou com essa possibilidade? Venture é uma especialista que não olhava para impacto. Então, desenvolvimento de ecossistema, eles não tinham. Eu tinha impacto, mas não sabia rodar um programa de aceleração. Quando a gente consegue unir expertises, a gente ganha escala. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar nessa participação. Porque, normalmente, eu sou muito bom aqui, tal pessoa é muito boa aqui, e não necessariamente a gente está conseguindo gerar transformação. Eu gostaria que hoje a minha principal mensagem é como é que a gente faz essa transformação começar a ser mais rápida? Porque o participativo não é um tema que é para se esgotar em si mesmo, mas o participativo eu trouxe pessoas que têm visões de mundos diferentes das minhas. Como é que quando essa pessoa que vê coisas que eu não vi até agora pode somar com problemas que eu não sabia que ela tinha expertise para solucionar? Para começar, acho que é isso, pessoal. Obrigada. Bom, Manu, a gente está aqui falando de processos participativos, mas o tema da coalizão é negócio de impacto, né? E eu acho que a Manu traz muito... A Georgia traz muito isso de... são problemas, são desafios complexos, a gente vai ter que se juntar e não vai ser só um setor, não vai ser também só a filantropia, não vai ser só a empresa. Acho que estamos aqui para pensar juntos nessas soluções. E agora sim eu passo para a Manu. E, Manu, nesses processos todos, você participou também de processos parecidos com que a Georgia comentou, né? Tem chamadas, tem trazer gente diferente, você também faz parte do conselho aqui de Fortaleza. Como que você vê? Qual que é o maior desafio nesse processo de distribuição de poder? Eu vou começar contando uma história que eu vivenciei há poucos minutos atrás no nosso almoço. Eu estava sentada com um empreendedor social aqui de Fortaleza, o Elielton. Ele é da Chique Chique, é uma agência de turismo que proporciona o turismo, viagens, né, a cultura, o acesso à cultura às nossas populações de periferias e favelas. Conversando com ele, ele me trouxe um caso que até a Georgia trouxe na fala dela, que é sobre a democratização da formação empreendedora para os nossos empreendedores sociais, principalmente para os nossos empreendedores que estão nas pontas. Quando eu falo pontas, eu falo da favela, eu falo da periferia, eu falo o quanto que a gente não larga da mesma posição, não é? Como a gente é desigual as nossas estruturas no país. Em termos de educação, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, acesso à segurança, né? Nas nossas favelas, a gente tem ali desafios complexos, né? E o empreendedorismo, ele é um canal de geração de trabalho e renda. Muitas mulheres, né, utilizam o espaço da sua sala para empreender,
abrir ali um negócio e gerar uma renda pela inflexibilidade, muitas vezes, que o mercado tem com as mães solo, né? Não tem uma rede de apoio para deixar os filhos. Então, o empreendedorismo é essa opção de dar autonomia e dignidade para muitas mulheres. E eu estou falando de uma massa pelo Brasil, né? E os negócios de impacto não só é essa alternativa de geração de trabalho e renda, mas é a geração de trabalho e renda como a construção de um planeta sustentável para as nossas próximas gerações. Porque eu não só estou gerando uma sustentabilidade financeira, mas, ao mesmo tempo, eu estou gerando um impacto positivo, né? No Social Brasilis, o meu impacto é social, né? Eu formo pessoas para a inclusão produtiva em favelas, né? Popularizando o acesso à educação profissionalizante, à educação técnica, mas empreendedora acima de tudo. Então, quando a gente tem um movimento, que é esse movimento da Coalizão pelo Impacto, que é esses conselhos que se reúnem nessas 6 cidades brasileiras, a gente tem uma estrutura que está tentando fomentar essa transformação através de um canal de geração de trabalho e renda, né? E o que é o maior desafio, né? E eu posso falar como empreendedora que em 2025 eu completo 10 anos empreendendo socialmente, né? A partir de uma favela, de uma sala de aula com R$0, né? O meu primeiro panfleto, né? A primeira comunicação do Social Brasilis foi um fanzine. Alguém conhece fanzine aqui? Aquele panfleto de colagens, né? Que a gente faz com papel de revista e faz a fotocópia, enfim, distribui. Era esses os recursos que eu tinha. Eu trabalhei literalmente com os recursos que eu tinha em mãos, né? Para hoje construir um negócio que está em todo o Brasil e em 3 países latinos, levando ali formação empreendedora para quem não pode pagar por isso, né? E o maior desafio, né, da gente se manter, e eu falo antes de coalizão, era proporcionar financiamento para esses programas. Porque lá na ponta, a gente não pode pagar por esse serviço, né? Uma formação empreendedora de qualidade, que tenha uma linguagem inclusiva, que tenha uma linguagem facilitada e que entenda que as pessoas não largam dos mesmos locais, né? Não largam das mesmas estruturas. Então, antes, o desafio era financiar esses programas para que eu leve, Manu Empreendedora, um programa 100% gratuito de incubação de ideias de negócios de impacto exclusivo para populações de periferias e favelas. Muitos desses negócios, né, desses empreendedores, vêm com cargas, né, que muitas vezes lhe foram impostas. O analfabetismo funcional, o analfabetismo total. E a gente precisa criar metodologias, porque ele não vai deixar de gerar renda, porque ele está nessa situação, né? E o empreendedorismo continua sendo esse canal que proporciona essa inclusão para essas pessoas também não letradas. E nessa conversa no almoço que eu tive com o Elielton, e ele falou justamente isso. Como é importante o trabalho que vocês fazem, para incluir empreendedores sociais de favelas e periferias com uma linguagem que a gente consiga entender, que a gente consiga estar no mesmo patamar e a gente consiga escalar os nossos negócios. Porque a nossa principal dificuldade é vender, é ensinar a gerir, né? A dar uma formação em gestão para esses empreendedores. Então, o desafio continua sendo olhar para o investimento em programas empreendedores como uma alternativa de geração de impacto contínuo, de curto, médio a longo prazo. Porque a gente está garantindo não só uma formação gratuita, de qualidade, para estruturas desiguais que nós temos, mas, ao mesmo tempo, um impacto que é de médio e longo prazo, que afeta toda uma estrutura familiar. Eu costumo dizer nas minhas formações com o meu povo, né, os empreendedores, que a verdadeira economia é quando um negócio de um empreendedor dá certo. Quando aquele negócio daquele empreendedor dá certo, ele movimenta o comércio do vizinho, ele começa a comprar da vizinha, que fornece serviços, e uma economia gira naquele bairro, né? A gente vai garantindo trabalho, renda, né? Não só para uma pessoa física, mas para todo um conjunto que está no entorno da comunidade, né?
e, ao mesmo tempo, está garantindo também um ecossistema interligado ali que faz o impacto ser positivo. Então, investir, financiar negócios de impacto vai além dessa geração de trabalho e renda. Mexe também com a sustentabilidade desses territórios, né? Porque a gente já está ajudando a criar negócios sustentáveis, né? Que fomentem um planeta que seja mais inclusivo, humano e próspero no futuro. E eu acho que o desafio, mesmo com a Coalizão pelo Impacto, eu tive um programa de empreendedores de formação de negócios de impacto, da ideação às primeiras vendas de negócios de impacto. Hoje a gente tem negócios de periferia monetizando, né, com multinacionais, né? Se vocês forem no stand, tem um stand aqui da Fundação ArcelorMittal que está distribuindo brindes, que é de um negócio de impacto de uma mulher periférica aqui de Fortaleza, que ela ressignifica resíduo têxtil através de qualificação de mulheres, né? São mulheres que fabricam esses produtos, que são vendidos, então tem um impacto socioambiental positivo. Olha que cadeia a gente está financiando, né? Uma cadeia produtiva de valor. E assim, antes da coalizão, a gente tinha esse desafio, né, de olhar para os empreendimentos como uma geração de trabalho e renda que a gente aposta, que a gente investe, mas a gente ainda continua nesse processo de tentar levar essa palavra do impacto para atrair mais pessoas que olhem para o empreendedorismo como esse canal de geração de trabalho e renda que causa um impacto de curto, médio a longo prazo e que também afeta, né, de uma forma estratégica quem está ali parceirizando com esses negócios de impacto, mas também construindo uma grande cadeia de valor nos nossos territórios de atuação. Eu acho que esse continua sendo o nosso desafio de impulsionar, né, esse trabalho que foi iniciado aqui pela Coalizão pelo Impacto. Obrigada, Manu. Acho que a Georgia falou da importância, Manu do desafio. E acho que eu passo para a Bea para perguntar sobre os seus aprendizados. Você está representando um conselho nacional, né? A gente veio aqui do ponto de vista de quem está na ponta, quem está vivendo essas dores e essas delícias, porque tem coisas boas também. E, Bea, você, quais são os aprendizados nesse processo? Bom, até quero falar um pouquinho mais sobre essa governança colaborativa, mas antes, pegando o gancho aqui, já que a gente entrou, né, mergulhou para dentro da Coalizão pelo Impacto. Então, eu sou do Conselho Nacional, né? A estrutura de governança tem um Conselho Nacional que é composta por esses financiadores e tem essa governança de conselhos locais, né? E acho que aí está a riqueza desse processo colaborativo. E é um projeto de 5 anos, se eu não me engano, né, Carol? Com um aporte filantrópico de mais de 30 milhões, né? Então, é recurso filantrópico para dinamizar o ecossistema de impacto em 6 diferentes cidades. Então, tem uma descentralização de poder, que é o tema do nosso congresso, né? De sair do eixo Rio-São Paulo. Eu sou gaúcha, mas né, o projeto foi concebido pelo ICE. O ICE dá um apoio maior no início e ao longo da jornada desses 5 anos vai se descentralizando e vai se passando conhecimento e dando cada vez mais autonomia para esses conselhos locais que estão se fortalecendo, né? Vocês são testemunhas de que começa mais incipiente, o projeto vai tomando corpo e a ideia é que realmente, então, esse projeto consiga ter um papel de dinamizar esses ecossistemas de negócios de impacto, porque a gente acredita muito, e aí eu, como diretora do Instituto Helda Gerdau, a gente realmente acredita muito que o recurso filantrópico pode ser muito relevante nas transformações sociais no momento em que ele desenvolve empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, empreendedorismo periférico, né? Então, acho que são possibilidades enormes, um pouco mais inovadoras, né? Eu sou do GIF, acompanho há tantos anos, então a gente saindo desses modelos mais paternalistas, né? Então a ideia da governança colaborativa é ser menos hierárquico e paternalista e buscar um processo mais colaborativo, onde dá legitimidade para a ponta, onde a gente escuta mais os territórios,
né? Onde a gente realmente pode co-construir. Hoje o Marcelo falou no painel hoje de manhã, né? Assim, o grande desafio é construir a estratégia, né? Então, vocês, conforme vão ganhando autonomia nos conselhos locais, vão propondo as suas estratégias. E a gente começou todo mundo mais alinhado. E agora, aos poucos, cada conselho vai ganhando a sua autonomia e podendo propor o seu modelo, né? Então, eu vejo como um excelente exemplo de governança colaborativa. Eu queria mencionar um outro exemplo que eu estou pessoalmente muito envolvida, que o Instituto Helda Gerdau instituiu um fundo junto com a Gerdau, a empresa, a Vale e outros parceiros em torno das enchentes do Rio Grande do Sul. Há exatamente um ano atrás, aliás, hoje está tendo em Porto Alegre lá um evento que infelizmente eu não consegui me dividir, estar nos dois, estão lançando até uma coalizão já desse Regenera para dar continuidade, mas Regenera, quem quiser saber mais, regenera.rs.org. Nós, então, fizemos esse fundo catalítico com recursos filantrópicos para ajudar nesta reconstrução. E ali, realmente, a gente delegou completamente, né, tanto a empresa a Gerdau quanto a Vale, o nosso Instituto Helda Gerdau, a gente delegou para toda uma estrutura de governança própria do Regenera RS, tomar as decisões a respeito desses recursos, né? É difícil para uma empresa, então é muito difícil delegar, né? E passar essa autonomia de decisão para uma estrutura autônoma, inclusiva, então que tem um conselho deliberativo que vai tomar a decisão final, mas tem um enorme conselho consultivo, multi-stakeholders, tem comitês com técnicos envolvidos, então tem escutas, tem pesquisas em diferentes localidades, tem escutas locais, tem editais também para escutar outros, né, para acolher projetos de diferentes origens. Então, eu acho que é algo ainda novo, a gente vê pouco, eu acho que a gente pode ganhar muito nesses processos de governança participativa com mais atuação de diferentes stakeholders. Eu acho que ainda estamos longe de toda a escuta que a gente gostaria de ter, de toda a inclusão que a gente pode proporcionar, né? Acredito que o processo de empreendedorismo social é um excelente meio para a gente realmente poder incluir, dar oportunidades, criar oportunidades. E eu queria ressaltar aqui o quanto o recurso filantrópico pode ser decisivo para isso, porque eu acho que isso ainda é um pouco novo nesse fórum do GIF, assim, né? A gente lá no ICE fala muito e pensa muito em empreendedorismo de impacto, em apoiar negócios de impacto, mas eu acho que os atores do GIF como um todo podem pensar nessa alternativa de destinar uma parte dos seus recursos filantrópicos para esse ecossistema, sem falar em destinar ativos financeiros para investimentos de impacto, né? Mas é uma outra agenda que eu não vou poder abrir aqui, mas que a gente trabalha muito no ICE, né? Acho que desse modelo de blended finance você tem falado muito, inclusive, e puxado. E é muito bacana que porque também, quando a gente estava no GIF e o ICE vem com esse assunto, a gente fica, será que eles vão tirar esse recurso filantrópico das pesquisas, dos projetos que a gente a gente fomentava ali, né, mais de doações, vai tirar esse recurso de doação para outro. E a gente, no início até a gente, mas é muito importante estudar, entender e perceber que, de fato, esse capital filantrópico, ele alavanca novas iniciativas e esse recurso é super importante para gerar novos negócios e para apoiar, inclusive na Coalizão pelo Impacto, a gente tem visto que essas organizações dinamizadoras, as aceleradoras, as organizações, as instituições de ensino superior têm feito um papel muito importante, mas precisa desse capital filantrópico que a Bea traz aqui para a gente. Eu acho que ouvindo vocês, né, então a Bea falou sobre começamos ali então no ICE, nessa Secretaria Executiva, o Conselho Nacional, com os cofinanciadores e pensando qual deve ser o início, como é que se organiza esse conselho, quem deve fazer parte desse conselho, nos locais. Então, tem sido um aprendizado, mas, de fato, estamos no 4º ano. No início, as amarras de sempre, né? É um recurso
tem uma marca junto? O que a gente deve passar para o conselho local decidir? Será que eles podem escolher o que eles vão apoiar? Essa marca vai junto? Então, essas decisões vêm passando muito aqui pelo Conselho Nacional. No início tinha mais questionamento e agora a gente tem trabalhado, estamos nesse 4º ano, trabalhado muito essa participação e essa decisão, inclusive, dos conselhos locais. O que eles vão fazer, o que eles vão comunicar, como que eles vão lidar com esse recurso e com esse planejamento. E este ano, aliás, no ano passado, a gente fez um planejamento participativo, né? Então, o próprio conselho local decidiu quais eram as ações que eles iam fazer em 2025. E tanto a Manu quanto a Georgia participaram desses processos nos seus conselhos. Eu queria ouvir de vocês como é que foi. Porque também tem um lado bom, né? Tipo, falaram que a gente vai ter que fazer isso, a gente vai fazer isso e vamos continuando, porque era início também. Mas agora, quando chega na mão de vocês, tem um recurso limitado, tem um ano para fazer algumas ações. Como é que foi esse processo entre vocês, conselheiros, decidirem o que vocês iam fazer? Eu acho que é muito importante esse momento. Primeiro que o Conselho de Fortaleza, ele é bem grande, né? A gente é conhecido como... Quantas pessoas? O time de futebol. E isso é bem importante. Eu não sei quantas pessoas... Eu também estou tentando lembrar, acho que são 20. A Marigui que vai saber. São mais de... 30. É giga. Então, é gigantesco, mas... traz uma representatividade de vários setores que é muito importante. A gente tem representações do poder público, representações da iniciativa privada, dos empreendedores sociais, principalmente dos empreendedores de base. Então, assim, é uma representação muito, né, que contempla muito a diversidade. Então, são múltiplas vozes. O que é mais legal nisso tudo é que a gente consegue alocar um recurso com as necessidades emergentes, né? Com as necessidades reais. O que de fato a gente pode alocar esse recurso, usá-lo de uma forma estratégica que reverbere, né? Então, o uso é muito consciente desse recurso, né? A gente vai usá-lo como se fosse um investimento e um recurso semente de verdade. E a gente vai alocando em diversos... atores, diversas necessidades do território, né, do gigantesco território de Fortaleza, e a gente vai ali recebendo ondas desse recurso que foi aplicado e vai incentivando, vai impactando outros atores e outros agentes em todo o nosso ecossistema. Então, acaba que todo mundo sai ganhando, de uma certa forma, e vira uma construção coletiva, né? Uma cocriação, um processo muito democrático de se escolher para onde esse recurso vai, sendo contemplado várias falas, vários pontos de vista, vários olhares, para que esse recurso seja usado da forma mais estratégica possível, para que ela possa, de fato, sanar uma demanda, né? Uma problemática socioambiental aqui do nosso território e que reverbere, né? Isso é a grande importância, que mais atores sejam envolvidos nesse processo e sejam impactados também na construção do ecossistema que a gente está, né, tentando fomentar e desenvolver. Ao meu ver, acho que a construção da autonomia é um ponto essencial. Eu sou uma das pessoas que mais se preocupa com o fim da coalizão em Campinas, né? Então, 2026, o tempo todo eu converso, pessoal, 2025 é um grande ano de entrega. Para 2026 a gente já vê o que deu certo, o que não deu e ter condições de seguir. Campinas se beneficiou muito com a existência da coalizão na cidade e eu já vinha de impacto meia década antes de começar a coalizão em Campinas. Então, eu conseguia visualizar muito bem o que era Campinas antes de coalizão e Campinas com a coalizão. E o fundo filantrópico ele é muito importante, né? Esse recurso filantrópico injetado numa cidade, porque você tem o potencial de falar, eu acredito nisso, e a gente pode seguir nesse caminho e não o tempo todo, porque isso, o empreendedorismo de ponta eu teria ótimas ideias, mas eu estou sempre fazendo o MVP do que eu queria fazer. E eu, sendo todo mundo está familiarizado com o termo MVP aqui, gente? Joguei aqui o MVP do Neida, não. Ai, que bom, que eu já sei. No mundo da inovação e das startups, principalmente, a gente tem um primeiro projeto, né? Mais ou menos o piloto, que é o mínimo produto viável. Então, eu sonho em construir um carro. Mas, meu Deus, eu não tenho dinheiro para construir um carro agora. Então, eu vou primeiro construir um skate. E aí, talvez na hora que eu rode o skate, eu descubra que eu preciso de um patinete. O carro é um projeto muito caro e um patinete já vai me entregar o que eu preciso. Então, com a coalizão, eu acho que a gente conseguiu parar dessa lógica de eu sempre vou ter que fazer o menorzinho do escopo que eu queria e agora eu começo a jogar um jogo que eu entendo. Será que aquilo que eu pensava é realmente a solução ideal ou não? O que eu precisaria fazer melhor?
E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo sobre construção de autonomia é realmente a preparação para esse conselho que se consolidou no entorno da coalizão, consiga ser o dinamizador efetivo da cidade. Porque senão a gente morre, né? Porque a minha maior preocupação é essa. A gente não passar... Daí deu 2026, a gente faz uma grande festa, celebra, fala, foi incrível esses anos que a gente fez tanta coisa aqui em Campinas. Acabou o ecossistema. E acabou o ecossistema no momento que o mercado está se consolidando, que a gente começa a conversar mais sobre economia de impacto. Então, eu sempre provoco muito, tanto o meu conselho como a própria ICE também, que tem muita paciência comigo, porque eu falo, gente, se vocês vão sair do território, a gente precisa estar pronto para essa saída. É muito uma lógica de investimento mesmo. Você vai sair, eu preciso então que alguém esteja entrando, que a gente tenha um nível de autonomia real. E eu vejo agora, cada vez mais, a gente está com muito projeto, eu lidero alguns projetos na cidade de Campinas, e eu vejo que cada vez mais a gente está criando protagonismo e autonomia. E tendo esse feedback. Então, o melhor momento para testar é quando você tem suporte. Porque testar sem nenhuma rede de suporte é sempre um desafio. E aí, eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive no meu trainee, que é bastante diferente. Meu trainee, a gente teve a oportunidade de criar soluções dentro de uma empresa de desenvolvimento de pessoas, sendo financiado por outras organizações. Então, em vez da organização te levar para fazer trainee dentro da organização dela, ela colocava aqui, ó, essa ONG tem um problema. Vai lá e resolve o problema dessa ONG. Meu projeto, a gente teve, eram 15 talentos e 3 ONGs diferentes. A gente acabou vencendo, a gente conseguiu em 3 meses levantar R$50 mil e construir uma sala de informática numa ONG lá de Campinas. Então, isso é projeto real. Você descobre na prática. Você não fica teorizando do que, o que eu queria. Não, então tá bom. Você tem aqui o meu suporte, você tem minha rede. Como é que você cria a sua solução? E eu acho que eu vejo muito disso. Eu me reconheço muito, assim, coalizão para mim era como, o tempo todo, né? Desde a formação em liderança sistêmica até agora, eu vejo a coalizão muito como esse outro momento de carreira, que é agora você já tem uma bagagem boa e consegue colocar isso de uma forma muito mais benéfica para a sociedade. Então, aqui você conseguia implementar uma ONG, como é que você faz um ecossistema acontecer agora? Como é que você fomenta esse ecossistema? Como é que você traz melhores negócios para o ecossistema? O tempo todo, eu acho que o Conselho começa a se provocar nesse sentido, do não pode morrer. E a gente também gostaria, obviamente, de ter essa certeza de financiamento a longo prazo, inclusive pessoas, né? Estamos no GIF, fomentem coalizão pelo impacto, apoiem nossas soluções, mas é também como é que a gente mantém uma mentalidade de negócio, que seria ótimo que eu tivesse um financiador atrás de mim, mas como é que eu vendo a minha solução? Como é que eu me mantenho nesse mercado se não chegar doação nenhuma para mim amanhã? Então, a gente tem se provocado muito nesse sentido. Boa. E eu acho que essa é uma preocupação que todos temos, né? Assim, de fato, foi bastante investimento de tempo, de energia nesse processo colaborativo, mas que a ideia é que depois continue. Como é que o próprio território faça isso ter continuidade, né? Eu queria comentar também que esse modelo da coalizão, a gente trabalha com 8 dimensões. E o ICE, nesse papel de secretaria executiva, tem então os líderes das dimensões, que são as dimensões que a Manu tinha comentado. Então, tem as institutos de ensino superior, tem setor público, tem setor privado. E até por isso que eu mencionei a Mari Gui aqui, que ela é do nosso time, é líder dessa dimensão de governança local. Mas tem os coordenadores locais em cada cidade, que daí coordenam esse grupo de voluntários dos locais. E a Carla é a coordenadora da coalizão pelo impacto aqui de Fortaleza. Eu fiquei olhando para lá, não estava enxergando, mas a Carla, então, avisou ali o número de grupo. E essas pessoas, esses coordenadores que estão nos locais são essenciais. A gente tem uma reunião semanal, 2 horas por semana, todas as semanas, para fazer essa conexão, para entender o que está acontecendo. Aí os coordenadores, então, falam com a gente na Secretaria Executiva, tem as reuniões dos conselhos, estão o tempo todo conectados. Então, acho que é um estímulo constante para fazer essa colaboração de fato acontecer, né? Acho que não dá para ser também só pontualmente fazer uma pergunta ou não. Você tem que ficar com essa escuta aberta e ativa o tempo todo. Pessoal, tá com o QR Code para fazer perguntas? Vocês conseguem acessar? Então, por favor, perguntas abertas. A gente fez aqui a nossa primeira rodada. E aí já chegou uma pergunta aqui. E eu queria, então, perguntar para vocês. Acho que a gente falou, tem bastante elementos aqui que vocês já foram pontuando, mas para deixar em bullets, assim, quais seriam os 3 elementos importantíssimos, fundamentais para vocês, de uma governança colaborativa participativa? Começo com a Manu. Eu acho que é imprescindível a diversidade, né? De ter falas diversas, pessoas diversas, representações diversas. Eu acho que é muito importante ter isso.
ter uma atitude democrática, né, de saber ouvir, de ter uma escuta, mas também entender essa dinâmica do coletivo. Eu acho que a coletividade é muito importante, é um elemento que não pode faltar. E eu diria também ter esses recursos financeiros, né? É importante para se manter esse ecossistema e para dar essa filosofia que a Georgia trouxe, né? De como a gente consegue continuar investindo também em formação internamente para que a gente possa garantir a autonomia das nossas estruturas, né? Eu acho que também é um outro elemento que precisa ter, né? A gente trabalhar a autonomia dessas pessoas que fazem parte desse grande ecossistema. Eu diria que seriam esses os elementos. Como dizer que não é diversidade não é um ponto, a escutativa também é um ponto, mas eu traria também, pessoal, acho que uma visão muito sistêmica dessa atuação, né? Então, acho que é ter uma mentalidade que a colaboração ela não ocorre por si só. Ela tem que ser propositiva e muito bem alinhada o tempo todo. Porque, senão, quando a gente tem vários atores com vários interesses, você precisa falar, pessoal, vocês lembram que a gente está levando o barco para esse lugar? Porque, não, para mim é melhor puxar para cá, e esse quer puxar para lá. Então, como é que a gente faz, de fato, esse manifesto, esse objetivo conjunto, que a gente possa falar, a gente se une agora, Manu, porque a gente tem esse objetivo em comum. E às vezes eu vou perder um pouquinho aqui, você vai perder um pouquinho, mas a gente vai ter um resultado conjunto benéfico para todos. Então, acho que para falar de colaboração e qualquer sistema participativo, é importante que tenha algo muito bem pautado do que é esse resultado aguardado e por que essa união está existindo agora. Então, acho que eu traria isso também, bons alinhamentos, partir da ideia que a gente vive num mundo que todo mundo foi incentivado a buscar os próprios interesses. E aí, quando a gente vai falar, eu vou abrir mão um pouquinho dos meus privilégios, que é importante que você fale, hoje eu vou abrir mão um pouquinho do meu privilégio para construir algo que eu acho que vai ser melhor para um futuro. E estar comprometido com essa transformação efetiva, né? E não falar, eu vou aqui fazer um token de uma pessoa preta, vou fazer um token de uma pessoa das periferias, mas no final do dia eu volto para o jogo do business, ou eu volto para um outro jogo que vai ser sempre mais benéfico para mim. Então, é compromisso efetivo e alinhamento, gente. Alinhamento para colaboração é, assim, tema central. Bom, eu não vou ser redundante aqui, né? Super apoiando o que vocês trouxeram, mas eu acho que é abrir mão um pouco do poder, né? Assim, acho que é um enorme desafio e principalmente para organizações corporativas, né? Eu acho que institutos familiares têm mais flexibilidade, acho que para empresas é bastante desafiador, mas eu queria trazer um elemento que a gente não passou aqui, que é o poder público, né? Eu acho que a colaboração também, essa governança mais compartilhada traz o poder público num papel de co-construção, né? De colaboração, que também é muito bem-vindo, né? Não fica só uma regulação ou só um papel, né? Mas realmente acho que gera uma aproximação e essa construção de, temos tal interesse em comum, né? Mesmo que nem em todos os momentos, né, a empresa tem o seu interesse, as 8 dimensões que a Carol falou, então as empresas têm os seus interesses, a academia tem o seu interesse, também às vezes não é muito flexível, enfim, os diversos atores aí, mas eu queria destacar esse ente público que eu acho que dentro de um processo mais colaborativo pode exercer também um papel super relevante. Acho que a gente tem conseguido, eu vejo lá no Regenera RS, a gente está fazendo um enorme esforço, porque é uma necessidade, o governo do estado e o município estão precisando muito de apoio, né? Não só financeiro, mas de outros tipos policapitais, como a gente chama, né? E a gente percebe que no momento em que a gente está co-construindo e escutando várias vozes, a gente e construindo coalizões, e aí até a gente lançou no South Summit, né, o Impacta RS, por exemplo, é um exemplo disso. Eu queria que você contasse. O Impacta RS, então, envolve a coalizão pelo impacto local, aliás, a Ana de Porto Alegre está aqui, eu tinha visto ela por aí. Tá aqui. Então, envolve a coalizão pelo impacto de Porto Alegre, envolve o Regenera RS
e envolve a Secretaria de Inovação e Ciências e Inovação e o Banrisul, que é o banco do Estado. Então, a gente consegue, com essa articulação, ter um recurso de crédito de recurso público, com expertise da coalizão para selecionar projetos e com um financiamento do Regenera para apoiar esses processos. Então, junta ali algumas pontas e, de repente, a gente consegue alavancar oportunidades que a gente não podia imaginar. Então, e acho que importante. Esse é um exemplo incrível que a gente está também agora fazendo, está tendo essa experiência esse ano. A Mari Brunelli, que está aqui, é a líder dessa dimensão e que tem feito esse trabalho de desenhar junto um edital com o Banrisul para colocar a lente de impacto. Isso alavanca, é o capital filantrópico para alavancar outros recursos. Então, é um potencial de 40 milhões de investimento em negócios de impacto no Rio Grande do Sul, com lente de impacto. E poderia ser muito mais, né? A gente vê esse potencial. Então, acho que Carol, para complementar, acho que vale dar esse do quanto a gente, no ecossistema de impacto, a gente entende que o recurso filantrópico ele é um alavancador de outros capitais. Né? A gente fala muito no GIF há alguns anos dessa sensação de estar enxugando o gelo, né? Então a gente coloca recurso na educação, que é 80% do investimento do GIF está voltado para a educação e que a gente depende, né? Não é só privado, a gente depende dos entes públicos, mas essa oportunidade de nos negócios de impacto a gente realmente conseguir dar essa oportunidade de pivotar o negócio, né? De enxergar esse modelo com um apoio filantrópico, não precisa nem ser o recurso no próprio negócio. A gente, no Instituto Helda, faz muito de apoiar a aceleração. Né? Hoje eu encontrei aqui também a Josi, está por aí. Tá lá. Foi acelerada pela Amplitude Perifa. Então, é um recurso filantrópico para fazer uma aceleração, para apoiar esses negócios, para eles conseguirem se organizar para ir para o mercado. Eu posso dar só uma fala? Essa fala que a Bea trouxe é bem importante. Assim, eu costumo dizer que o empreendedorismo ele é um canal de enfrentamento à pobreza. Eu nasci no sertão do Ceará, uma região de semiárido, bioma é caatinga. Então, a gente já nasce resiliente, né? A gente já nasce empreendendo ali os nossos desafios históricos do nosso contexto. E eu fui apoiada, na minha adolescência, por um programa chamado Geração Muda Mundo. Alguém conhece a Choca? Então, olha aqui, muita gente levantou a mão. A Choca entrou na minha vida na minha adolescência. Eu sou cria de projetos sociais, né? Então, esses investimentos na educação, nas organizações sociais que a Bia trouxe de forma brilhante, fizeram com que construísse uma história, uma plataforma, um passinho de cada vez para mim estar aqui, compartilhando a minha história com vocês hoje, né? E o empreendedorismo social, ele entrou ali, na minha vida, através dessa organização social, que cruzou o meu caminho de uma forma assim rápida, de uma forma assim muito intensa na minha adolescência, e foi através de uma parceria com a política pública aqui do Ceará, né? Na época a Secretaria da Educação trouxe a Choca aqui e começou a procurar jovens para dar um recurso semente para eles construírem projetos sociais. E o meu projeto se chamava Brasilis. Era uma cooperativa de mulheres sertanejas que confeccionavam biobijuterias com sementes do semiárido. O semiárido, para todo mundo, inclusive para nós, povos sertanejos, em sua maioria, é um bioma morto, entristecido, né, seco, mas é um bioma que tem vida, né, ele floresce, né, literalmente, os mandacarus, né, a flor do mandacaru é uma das coisas mais lindas. E o Brasilis trouxe essa resiliência e essa ancestralidade das mulheres sertanejas. Eu tiro de um bioma que para mim é seco, morto, algo que floresce e me gera renda e me gera ao mesmo tempo uma terapia coletiva, que o encontro de mulheres que produzem e tecem entre si é um encontro também ali de partilhas, né, de mágoas, de feridas, muitas vezes da violência doméstica que sofrem, né? E o canal da geração de renda é um canal de libertação, muitas vezes, de gerar independência financeira. Então, o Brasilis foi apoiado pelo Geração Muda Mundo na minha adolescência. E foi aí que o empreendedorismo social entrou na minha vida, né? 10 anos depois, eu me encontro numa sala de aula de uma escola pública,
na maior favela aqui do Ceará, e eu percebo, enquanto professora da educação básica, essas mesmas mulheres, né, em outros rostos, com outras histórias de vida, mas também que se alantanaram dessa educação por problemas sociais, né, por problemas sociais que nós vivemos na nossa sociedade. E ali eu percebo os mesmos desafios que eu tinha na minha adolescência e resolvo criar um modelo de negócio, né, um empreendimento social para levar a inclusão produtiva para essas pessoas. E eu acho que o empreendedorismo social transformou a minha vida, né, de uma jovem periférica do sertão do Ceará, né, que veio de uma realidade desestrutural e que é cria de projetos sociais. Eu estou aqui, né, dividindo o palco com vocês e tendo essa oportunidade de falar que em 10 anos de trabalho do Social Brasilis, a gente já impactou mais de 30 mil pessoas, né, e um projeto que começou com um fanzine, né, criado por uma professora. Então, toda vez que eu escuto essas falas, né, que as meninas trouxeram aqui, eu lembro quanto isso foi transformador para mim, e eu vejo na fala de pessoas, beneficiários que passam pelo Social Brasilis, que é o meu negócio, o quanto que uma formação, um olhar, um programa diferenciado conseguiu transformar pessoas e libertá-las para uma vida que hoje é de impacto, mas é também de sustentabilidade e de enfrentamento à pobreza, sobretudo. Boa. Tinha até uma pergunta que perguntava, que agora eu perdi, fiz alguma besteira. Mas, enfim, falava um pouco sobre essa autonomia. Como é que passava essa autonomia? Acho que tem muito do que vocês duas fazem nesses processos de aceleração com a comunidade, com as organizações, com as pessoas e com os empreendedores. Tem uma pergunta que acho que veio também a partir das falas de vocês, né, que eu acho que eu vou resgatar um pouco, porque talvez vale a gente refletir um pouco. Como deixar o ego de lado em processos participativos e tomar decisões em prol do bem comum? Quem quer falar? Você falou um pouco. Você tem feito bastante processo colaborativo. A Bea se esforça bem. Ela, não, vamos decidir. Eu acho que eu percebo que talvez quem esteja nesse papel mais familiar está bem mais fácil de fato, né? Acho que você tem um pouco essa facilidade. Eu não sei com a sua experiência antes Gerdau se seria mais difícil ou não. Mas, de fato, como você comentou, as empresas têm essas amarras, têm essas contrapartidas, né? E a gente tem tentado fazer, como a gente tem todas as organizações aqui, temos institutos familiares empresariais, a gente tem observado isso. Mas eu acho que quando a gente começa a observar o resultado e essa força, essa potência que vem do local, tem sido mais fácil. Mas eu acabei respondendo por vocês, eu queria passar para vocês o que eu tenho observado. Bom, eu acho que é um desafio, né? A gente está crescendo nesse sentido. Quando eu lembro, assim, 10 anos atrás, ou lembro quando eu estava no Instituto Gerdau, surgiu o GRI, e a gente começava a pensar, nossa, consultar os stakeholders era alguma coisa, assim, muito nova, né? Então, acho que a sociedade como um todo amadureceu muito nesse sentido, né? A gente está crescendo na questão de inclusão, né? Eu acho que a gente está buscando escuta ativa. Acho que tem um longo caminho ainda, né? Eu acho que a gente realmente tem um potencial enorme para explorar nesse sentido, né? A gente falou hoje de 2 exemplos aqui. Acho que a Coalizão pelo Impacto também ainda está aprendendo com esse processo, né? Acho que o fato de ser um projeto de mais longo prazo, de já ter captado recurso, de ter toda uma estruturação do ICE que é muito aberto também, né? Acho que o ICE também é uma organização bastante aberta, e eu pessoalmente gosto muito de compartilhar, né? Eu acho que é muito mais gostoso quando a gente consegue ver que a gente realmente está atendendo uma demanda real, né? Não é sobre um sonho construído. E acho que a gente ainda, assim, a elite econômica ainda tem bastante dificuldade nesse sentido, mas acho que estamos todos crescendo e que as escutas sejam empáticas, né? Hoje, em algum fórum, também a gente estava falando também, não adianta muito a gente querer só inverter, virar moeda, né? Assim, a gente precisa realmente escutar né, um lado e outro e ir construindo. Então, acho que tem uma longa jornada de aprendizado e a gente tem visto, né, ganhos em função de escutar mais a região, de escutar outras vozes.
É um enorme desafio e acho que a gente não pode radicalizar também, né? Eu sou bastante branda, assim, em tudo que faço. Acho que não adianta a gente querer virar, né? Virar extremista, porque aí a gente também vai ficar só com um grupo, né? Eu sou muito do diálogo. Acho que a gente precisa ir conversando e equilibrando para achar os caminhos que realmente vão fazer transformações. Muito bom. Acho que eu tenho um perfil até bem metodológico, assim. Eu gosto muito de foco em resultado. Então, é isso. Quando eu entendo bem por que eu estou fazendo aquilo, por que você faz o que você faz, né? Por que você acorda todo dia? Para mim, sempre cabe muito bem essa ideia do o que vai ser, o que eu aguardo, afinal, de toda essa jornada. Eu acho que é para ontem a transformação. Então, eu estou sempre muito disposta a... Tá, beleza. Que momento eu preciso estar brilhando, e acho que é muito importante que a gente pense, né? Que momento que eu preciso estar brilhando nessa ideia do ego e que momento que eu preciso fazer essa transformação acontecer. Acho que todo mundo precisa fazer a transformação acontecer agora. Então, o foco em resultado ajuda, e o foco em resultado atrelado à habilidade comportamental. É muito importante que a gente tenha esse vislumbre de não é por acaso, é propositivo, é uma jornada que a gente faz para conseguir abrir mão do meu momento de brilho, do meu protagonismo, para a gente fazer uma construção coletiva. E quando eu começo a falar de habilidade comportamental, é porque quando a gente começa a trazer habilidade comportamental, o que é comunicação não violenta? O que é uma escutativa? É você conseguir parar de... E acho que é o ponto mais difícil, gente, do ego. A gente acha que a gente está certo. Vocês já tiveram alguma discussão que você fala, imagina, eu estou certo. Aí quando você conversa com alguém, você fala, nossa, mas eu estava errado mesmo, meu Deus. E aí a gente tem que olhar porque nosso pensamento ele é enviesado. E o viés é o quê? Eu acho que eu estou certa sempre. Porque eu não vou entrar numa discussão falando eu estou errada, mas eu vou vir para discutir agora. E o debate, quando a gente vem dessa ideia do eu estou certo, significa eu vou proteger o meu ego. Porque quantas discussões a gente tem para defender o nosso ego? Que aquilo nem é tão central, mas está me ferindo em algum lugar. E aí a gente precisa ter uma ampla consciência de si mesmo quando a gente vai para um lugar de colaboração. Porque na plenária a gente conversou muito sobre como é que a gente também dá espaço para quem tem opinião divergente da minha e eu não vou para o acirramento. Né? Teve uma fala política aqui que era exatamente isso. A gente está num momento de muita polarização. Então, é sair do lugar de polarização. Porque toda vez que eu falo, porque eu uso azul, ele usa vermelho, porque não sei o quê, menina... A gente já parou de entender que a gente tinha um projeto coletivo. E aí volta no foco em resultado. Porque eu preciso estar o tempo todo me lembrando do porquê que a gente está aqui. Porque é muito bom quando a gente senta com pares, com pessoas que a gente não precisa nem justificar o que a gente pensa. Que eu falo aqui, ela fala B, e vai tudo certo. E quando eu falo e a pessoa fala Z, eu fico assim, mas não está em ordem, amigo, você está baralhando todo o pensamento aqui. Então a gente precisa ter muita habilidade comportamental para ser efetivo. E ao mesmo tempo, no momento que você fala, gente, já gastei tudo de inteligência emocional que eu tinha na mesa, eu preciso olhar para foco e resultado. Por que eu estou fazendo aqui? Né? E aí é muito importante que a gente tenha essa visão de são soluções amplas de problemas socioambientais. Não é necessariamente o pessoal que você vai querer passar seu tempo livre. Porque às vezes a gente quer também estar muito com os pares e esquece que eu preciso estar, por exemplo, na coalizão, eu preciso estar com pessoas que tenham poderes diferentes do meu, que tenham habilidades diferentes das minhas, que tenham visões de muito diferentes da minha, para que a gente faça a transformação. Porque senão, eu e Manu fala que a gente empreende no social, empreendedoras de impacto, maravilhoso. A gente vai ter vários pontos de similaridade. Bea está ali na frente de quem faz o financiamento. A gente teve que se unir aqui e falar, a gente tem um objetivo comum. Vocês estão vendo uma mesa que fala exatamente sobre isso, objetivo comum. E ninguém pode falar, porque a gente tem só o empreendedor social que tem valor, ou não, é só quem tem o poder do dinheiro, da influência que tem valor. Todos esses atores eles precisam se unir para gerar transformação. E eu acho que a mentalidade é essa, abrir mão do ego. Porque se eu vou na ideia do, a minha solução, o que eu acredito, o que eu vejo é o que tem valor, vai dar errado, gente. Aí vocês não precisam nem começar a jornada, porque isso vai ter problemas já no início do projeto. Mas a gente conseguir entender, eu estou me comprometendo por quê, qual é o resultado que eu aguardo. E aí, no lugar do ego também, como é que eu vou me mostrar depois de fazer uma boa entrega que uniu diferentes atores? Porque você ganha valor de mercado, né? No mundo do empreendedorismo, todo sobre isso. É valor de mercado também. Fulaninho não falava com fulaninho, agora eles se falam e a gente tem projeto conjunto. Olha o que eu fiz. Então, é também isso. Então,
mover o ego de lugar, é ser o ego de ser o multiplicador, é ser o ego de ser quem transforma, de falar, olha só o tanto de transformação que eu fiz no Brasil. Quando vocês falarem Geórgia, eu impactei milhares de vidas, me liguem, eu vou falar parabéns, era isso que a gente queria desde o começo. Mas se unam, estejamos juntos e que a gente esteja desvencilhado dos nossos pequenos momentos de ego, desses pequenos momentos do eu preciso ter mais destaque, eu preciso ter mais visibilidade e ter um trabalho efetivo de transformação. Assim. Então, acho que é por aí. Muito bom, vamos mover o ego do lugar, gente. Muito bom. Manu, você quer complementar? Contemplada. Manu, tem uma aqui para você. Como trabalhar autonomia para os projetos terem autonomia sem depender da filantropia após o aporte inicial? Ai, excepcional essa pergunta. Eu costumo trabalhar muito. Nossa, gente, o meu almoço foi maravilhoso, porque eu conversei sobre tudo na mesa que a gente estava. E eu estava conversando justamente sobre isso também, que a gente trabalha muito socioemocional, sabe? A autonomia vem no processo de acreditar que eu sou capaz de ser autônoma, né? Quando me dão esse poder. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque eu acho que todo mundo tem esse poder, né? Dentro de si, de se libertar das suas estruturas, das suas amarras, né? Eu acho que programas que tenham essa linguagem inclusiva, que compreendam o local de fala das pessoas, né, do público, e que façam um real acompanhamento, focando sobretudo na primeira base, né, que é o socioemocional, o soft skills, né, linkado com o hard skills, que são as nossas competências, né, técnicas, vamos dizer que sim. Se eu for só técnico, eu vou parar no meu primeiro desafio de campo. E a gente sabe que no mundo corporativo, e tal qual no mundo do empreendedorismo, a gente tem muitos desafios, né? É uma montanha russa o tempo todo. A gente fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre, né? A gente tem ciclos bons de venda, ciclos ruins de venda, principalmente quem são empreendedores sazonais, né? Então, a gente precisa trabalhar muito esse senso de resiliência, autoestima, principalmente nós que trabalhamos populações de base, né? São populações que vêm de zonas de conflito, são populações que sofrem problemas emergenciais, né? Sociais, dos contextos, que é todo o território nacional, né? A gente vai mudando, vai incrementando, vai aumentando as nossas desigualdades. A gente precisa ter uma base muito forte de socioemocional, né? Eu, por exemplo, nos nossos programas no Social Brasilis, eu trabalho muito a teoria U. Não sei se alguém conhece aqui a teoria U, né, do Otton. A gente pressupõe um mergulho na formação da liderança. A gente precisa formar líderes melhores, líderes sociais, líderes emocionais, líderes com a capacidade de gerir sua inteligência, né, com inteligência emocional, para enfrentar os desafios da montanha-russa, que é empreender. E a partir do momento que a gente trabalha esse ser, a gente consegue trabalhar tecnicamente, né? Habilidades de gestão, habilidades de educação financeira, habilidades de autonomia, que é basicamente o case que funciona bastante comigo no Social Brasilis, principalmente nos programas de empregabilidade também, né? Com esse link com o mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho, a todo momento a gente está sendo desafiado emocionalmente, né? Com alguma coisa ali. E eu acho que é super importante criar essa base humana, socioemocional primeiro, e inserir nelas como se fosse um input às nossas competências técnicas. E não ao contrário, a gente quer fazer sempre o contrário, né? A gente quer colocar a competência técnica, depois vamos colocar um input ali de de socioemocional. E eu acho que não é assim que funciona, porque esse socioemocional é a nossa base, né? É uma raiz, e a partir dele a gente vai incluindo dentro desse recipiente que somos nós, as competências técnicas que a gente precisa para gerir profissionalmente um empreendimento. E olha que eu tenho visto o contrário acontecer em 80%, 90% dos casos. Obrigada, Manu. Bom, a gente já está caminhando para o final. Tem uma última pergunta aqui para as três, que quiserem complementar. Como ter clareza das metodologias participativas? Quais as delimitações entre o que é participativo e o que não é?
Posso tentar responder, mas antes de responder, até eu queria colocar que eu acho o quanto essa questão do desenvolvimento de um ecossistema, né, assim, o quanto é desafiador para os financiadores, né, acreditarem num processo, né, no nosso caso aqui da coalizão, todos esses apoiadores têm muita confiança no ICE, né, e o projeto todo foi desenhado, mas era ali um PowerPoint, né? Até isso realmente se concretizar e aí tentando responder aqui, Carol, assim, Como ter clareza das metodologias participativas? então, assim, houve todo um desenho, foi por isso que veio esse gancho, houve todo um desenho, mas, assim, uma idealização, né? Um projeto com metas, né? E inclusive, depois com novas, também, faseamento, né? De refazer e repensar novos planejamentos, né? A gente fez um primeiro em Campinas, outro em Porto Alegre, o último foi em Fortaleza, casualmente, as 3 cidades aqui representadas das 6. E então tem ali esse desenho, né? Houve um ideal, mas a gente vai pulindo isso na prática, né? Então, assim, e a forma como cada localidade também precisou, né? Fortaleza tem um conselho enorme, porque tem uma enorme representatividade. Campinas também já passou por diferentes momentos, né? Assim, então também está se experimentando, né? E então a gente vê assim essa oportunidade de temos um ideal, tem uma meta, começamos todos mas a gente ir personalizando conforme a participação, a colaboração e as necessidades de escuta local, de demanda local, né, que a gente vai ajustando. Eu acho que achar esse meio termo entre temos objetivos comuns, que eu acho que a Georgia trouxe muito assim, né? Bom, nós sabemos onde nós queremos chegar, mas talvez tenham diferentes formas de chegar lá, né? E aí a gente está aberto para essa escuta e para essas adaptações da forma de chegar lá, eu acho que é muito importante. O Diogo, lá do ICL, brinca que a coalizão está sendo um pós-doutorado em catalisação de ecossistema. A gente está aprendendo no dia a dia também essas informações, né? Acho que vem muito desse aprendizado constante, que é isso, né? Tá todo mundo ali descobrindo. Mas o colaborativo, ele tem a parte da escuta muito ativa, mas também tem a parte da entrega, né? Da iniciativa e entrega. Então, quem consegue se responsabilizar. Acho que a delimitação, para mim, funciona muito nesse sentido também de temos um campo de ótimas ideias, quem consegue se comprometer a fazer essa entrega real? Porque aí vai parte o outro lado, né? Vocês estão muito do lado da instituição, financiador, vocês, instituição. A gente, enquanto empreendedor, que fala, olha, coalizão, seria muito bom a gente fazer esse projeto aqui. Aí a coalizão fala, então vamos. E aí você também tem que ter a parte do, agora eu vou ter que fazer essa entrega. Porque quando você está no mundo das ideias, a gente pode fazer tanta coisa, né? E se a gente pintasse o céu de rosa, ia ser tão incrível. A responsabilidade virou sua, né? Agora sou eu. E aí você tem que olhar para o escopo real. Então, é também ter esse olhar efetivo de quem tem essa responsabilidade, quem tem esse potencial de entrega, quem seriam esses parceiros que conseguem somar expertise. Porque uma das grandes falas uma coalizão ela funciona com diferentes expertises. E quem que você consegue aproximar, que olha, eu não sei isso, e é aí que a gente ganha escala, né, pessoal? Porque a gente não vai saber tudo. E aí, se eu falar, eu vou ter que agora me dedicar, eu tenho 1 ano de projeto, se o tempo que eu vou demorar para aprender, acabou o projeto, eu não fiz. Então, quem que é meu parceiro estratégico que eu posso aproximar? Como é que eu faço para ele sentir engajado na solução que eu quero criar? Então, o tempo todo é também você conseguir ter uma visão de o que realmente eu espero como entrega, que é o tal do foco e resultado, mas e quem que eu tenho ao lado que me potencializa nesse objetivo? E ficar nesse entorno, né? E ter essa visão também de curto, médio e longo prazo. Tem projetos que a gente quer, tem aqui, Tamara, que eu já fiz um projeto enorme, ela falou, a gente consegue rodar esse ano? Eu falei, não. Ela falou, então vamos rodar aqui pequeno, vamos testar uma coisinha rápido. E aí a gente conseguir ter essas facetas lá do tal do MVP, eu queria ter esse projeto grande. Mas como é que eu começo a criar o meu projeto para que a gente veja, errei pequenininho, posso melhorar. Eu quero fazer tal coisa, quem que sabe mais disso do que eu? Então, o colaborativo também envolve praticidade.
como é que eu ponho isso de pé, como é que eu testo. No mundo das startups, a gente sempre fala do testar rápido e errar rápido. E eu acho que a gente poderia trazer essa visão para o mundo da filantropia também. Que às vezes a gente fica pensando, e se a gente fizer esse projeto... Não, às vezes é isso, o tal do MVP, a gente fazer pequenininho, testa se der errado. Então e não é falar, eu vou fazer um projeto de 1 ano, é ter 5 anos, ter 10 anos, mas que eu consiga colocar diferentes momentos desse projeto, e tendo esses diferentes momentos, eu consigo entender. Será que eu entreguei o que eu esperava nesse primeiro momento? Se eu não entreguei exatamente o que era, por que a gente não entendeu? Ter essa compreensão. Por que a gente não entregou agora? O que faltou? Faltou parceiro? Faltou expertise? Quem que entende mais disso do que eu no mercado? É cada vez mais a gente se unir. Vocês veem aqui, mudou agora nesse momento está o QR Code que vocês lutaram para achar. Mas vocês veem o tanto de instituições que existe a coalizão? Não é o ICE, né? E mais um parceiro. Precisou todo esse time para viabilizar. E aí já começou o processo conjunto, né? Então, eu acho que é isso, esse nível de colaboração, quem tem expertise no quê, quem pode somar com os diferentes capitais, que é muito importante isso, não é só capital financeiro, capital econômico, capital social. E acho importante, Jorge, eu me lembrei de destacar também, porque senão parece, bom, é muito livre, é colaborativo, então pode experimentar uma coisa ou outra, mas a gente tem uma série de indicadores, né? Assim, então, no momento zero, a gente fez uma avaliação, né? De cada uma das localidades, a gente tem ali, né, alguns indicadores que a gente tem a régua de maturidade. A régua de maturidade, que Porto Alegre foram condescendentes com Porto Alegre em função da catástrofe que a gente sofreu lá o ano passado, mas tem formas diferentes de chegar lá, mas a gente sabe e tem um consenso de onde a gente quer chegar. E tem o momento zero, se fez uma outra avaliação e vai se fazer. Então, assim, não é completamente solto, né? Como eu sei que as metodologias são participativas, né? Qual é o limite? Eu acho que está na mensuração dos nossos resultados, né? Quando eu sei que esses resultados conseguiram impactar a maior diversidade possível de públicos e populações. Falei na velocidade 5 do CREL. Foi, né? Metodologia. Você quer falar, Bê, alguma coisa? Não, muito bom. Muito bom. Exatamente sobre essa medição que a gente está falando, né? Quer dizer, conseguir enxergar esses resultados. Não, vocês estavam falando, eu estava formulando essa resposta. Foi filosofal. Bom, eu acho que governança colaborativa é um elemento fundamental para esses processos de catalisação de ecossistemas. Nosso caso aqui é uma catalisação de ecossistemas de negócios de impacto, mas é um modelo, uma abordagem que pode ser feita para diversas causas. A gente quer sempre estar muito abertas para compartilhar, então quem precisar, quem quiser ouvir sobre esses nossos aprendizados, a gente está sempre muito à disposição. E a gente começou com a pergunta, né? Governança colaborativa é possível? E aí, gente, é possível? Sim. Acho que a gente tem feito acontecer, né? Tem sido um exercício bom. Não é fácil, mas tem sido uma boa experiência, ainda mais com essa turma incrível que a gente tem aqui nos conselhos, tanto no nacional quanto no local. E vários outros conselheiros que não puderam, obviamente, estar aqui em cima dessa mesa, mas é em torno de 150 pessoas esse grupo nas 6 cidades. Obrigada mesmo para vocês. Obrigada para quem esteve aqui com a gente.